O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Cheque. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Suprema Corte dos Estados Unidos se prepara para derrubar direito ao aborto de gestação. Pois é, essa foi a principal notícia nos Estados Unidos essa semana, até pelas circunstâncias, né, em que essa notícia ganhou o debate público. Tá? Por quê? Um rascunho, tá, de uma decisão do juiz Samuel Alito, da Suprema Corte, que foi nomeado pelo George W. Bush, o Bush filho, em 2005, tá? Vazou para a imprensa. Ela foi publicada pelo site Político. Posteriormente, tá? A Suprema Corte, via o chefe da corte, John Roberts, afirmou que o documento era real, tá? E que iriam investigar o vazamento, que era uma quebra de confiança, uma traição, né, da confiança em relação aos funcionários da Suprema Corte. O esboço é de fevereiro e a Suprema Corte depois afirmou que esse esboço, tá, não representa a posição final de qualquer integrante da Corte. Tá? Então, o que acontece? Né? Da onde veio esse vazamento? Não dá para saber. Se foi um dos outros juízes, se foi um assessor de alguns dos juízes, enfim. O fato é que vazou um documento da Suprema Corte dos Estados Unidos para a imprensa, a Suprema Corte reconheceu a autenticidade daquele documento e afirmou que iria investigar o vazamento. O que o documento diz, basicamente, né? Que o juiz, né, Samuel Alito, pretende propor que a decisão de 1973, Roe versus Wade, seja repudiada pela Corte, que essa decisão seria inconstitucional desde o início, tá? Afirmando que o assunto, né, o tema de aborto de gestação, pela Constituição, deve ser é uma competência dos representantes eleitos pelo povo, ou seja, do Legislativo, e não da Suprema Corte. E ele escreve, né, textualmente que Roe estava notoriamente errado desde o começo. E daí, só fazendo, né, uma contextualização, Roe, nesse caso, é porque acabou criando-se esse pseudônimo, né, Jane Roe, para Norma L. McCorvey, que foi uma vítima de estupro e que queria interromper a gestação e acabou entrando na justiça contra o condado de Dallas, que estava sendo representado pelo Henry Wade. Então, por isso é Wade versus Roe, o nome desse caso ali no começo dos anos 70. Jane Roe, que é a versão feminina do John Doe, né, que é um termo, normalmente, ou para anonimato ou para uma pessoa sem identidade conhecida, que traduzindo seria o fulano de tal. Ou Zé Ninguém. Algo assim. Então ela era a fulana de tal. E, mais importante ainda, é que esse esboço, tá? Quem se interessar, imagina que apenas o pessoal mais do direito, né? Enfim, pode ler, assim, tá no site do Político. Eles foram lá, eles não vazaram o que eles estão dizendo que o documento diz. Eles vazaram o documento, tá? E inclusive, eu fiquei sabendo primeiro da repercussão disso através do professor Medina. Ele, eu acho que foi um dos primeiros que postou aqui no Brasil sobre. Porque ele deve ter lido o negócio inteiro.
Eu não li, tá? O professor Medina leu, a gente não. Tem 98 páginas, eu não vou ler. Se eu quisesse ficar lendo o parecer de 98 páginas, eu não tinha desistido do direito. Eu prefiro ler 98 páginas, sei lá, de Mark Bloch. Mas, enfim, o fato é que, além desse parecer do juiz Alito, eu não sei se... é importante deixar claro, tá? Quando a gente usa o termo parecer, essas coisas, eu estou usando termos traduzidos da tradição jurídica dos Estados Unidos. Eu não sei se são os mesmos, se significam as mesmas coisas aqui no Brasil. Então, se no juridiquês significar alguma outra coisa, peço desculpas, tá? Mas, em suma, tá? É isso. Então, mais importante, além do vazamento desse parecer, é o fato de que teria maioria dos 5 dos 9 juízes para votarem a favor, né, e então retirarem, repudiarem o Roe versus Wade e, consequentemente, retirarem a possibilidade do aborto de gestação. E que acabou sendo um precedente jurídico para muitos casos, né, de interrupção da gravidez, né? E daí... de estado para estado, inclusive acabou virando legislação, né? Exatamente. Então, isso é interessante de colocar, por quê? Porque E isso acaba sendo também uma diferença entre Brasil e Estados Unidos, e que no Brasil tem sido algo muito debatido nos últimos anos, devido ao protagonismo político que muitas vezes se dá ao STF. Tá? A gente não vai entrar nessa discussão aqui porque é uma discussão enorme, né? Então, assim, o fato é que nos Estados Unidos nós temos a chamada common law, né? Que é a lei da jurisprudência, a lei consuetudinária, ou seja... Que é uma herança do direito britânico. Isso. Né? Que, por sua vez, é uma herança do direito germânico, né? Entre aspas, o direito bárbaro. A gente é herdeiro do direito romano, que é o direito civil positivado. Então, no caso dos Estados Unidos, se a Suprema Corte toma uma decisão, usando o termo que o Matias usou, cria-se uma jurisprudência, ou seja, cria-se um precedente legal, e aquilo na prática vira uma lei, na prática. Mas não é a mesma coisa que uma lei, não é algo que passou pelo legislativo. Então, essa é uma das discussões nos Estados Unidos, que é a discussão sobre as competências. Né? Então, você vai ter lá os puristas da Constituição nos Estados Unidos, que defendem a Constituição extremamente enxuta, que vão falar, olha, o resto depende do legislativo, tá? E não depende do judiciário. E aí você vai ter toda essa discussão, não, mas o judiciário pode tomar tais decisões, não, mas é no espírito da lei, é em reinterpretação da lei, então se a lei fala que pode fazer tal coisa, então se adapta para o espírito dos tempos atuais ou com novas tecnologias, então é aquela coisa. A lei diz que não pode violar a correspondência dos outros. A lei não cita explicitamente o WhatsApp. Então, reinterpretando a lei, você trata o WhatsApp como correspondência e aí você, né, fazendo aqui um exemplo bem bobo. Então, a discussão durante muito tempo nos Estados Unidos, especialmente por parte dos setores conservadores, é que, olha, o aborto de gestação foi autorizado pela Suprema Corte quando ele deveria ser um assunto do legislativo. E é basicamente essa a argumentação do juiz Samuel Alito, que é um juiz, né, de alinhamento ideológico conservador. Hoje nós temos uma maioria de conservadores na Suprema Corte dos Estados Unidos. Tá? Tanto que, repito, dos 9 juízes, 5 estariam dispostos a votar a favor desse parecer para repudiar o Roe versus Wade. E isso, repito, caiu no debate público, caiu no debate da sociedade por um vazamento, né? Ou seja, muita gente considerou então que existiria ali uma trama, né, feita a portas fechadas para retirar o Roe versus Wade, e aí que também seria um suposto, entre aspas, oportunismo, né, de falar, então se você tem maioria de juízes progressistas, então pode. Aí se você tem uma maioria de juízes conservadores, aí você barra o negócio. Então vai ficar assim, vai ficar dependendo da composição da corte. Qual seria o parâmetro legal para você repudiar o Roe versus Wade? Então tem toda uma discussão jurídica junto de uma discussão
ideológica legal, mas que no fundo é parte de um debate maior, mais amplo nos Estados Unidos, que é o debate sobre a questão do aborto de gestação, que é um debate que passa por questões como direitos das mulheres, direitos reprodutivos, visões religiosas de mundo, né, cosmovisões religiosas, se preferirem. Foi uma das principais pautas durante o governo Donald Trump, né, então a ideia de combater o aborto, né, e associar o aborto de gestação a elementos sempre negativos da sociedade nos Estados Unidos. Aí você, sabe, aí a gente vai cair também, por exemplo, o impacto cultural do conto da Aya, né, Handmaid's Tale. Tudo isso é o verdadeiro pano de fundo, tá? No fim, quando se discute sobre aborto, falando especialmente dos Estados Unidos, mas não apenas dos Estados Unidos, está se discutindo sobre direitos reprodutivos da mulher e o controle da mulher do seu próprio corpo e as discussões sequentes disso. E só fazendo um complemento da minha fala inicial, né, que eu disse que a Roe, no caso, tinha sido vítima de estupro porque foi o que ela alegou naquele momento, e depois, mais de 15 anos depois, ela voltou atrás, mas disse que foi a forma que ela encontrou, né, para levar o caso sobre interrupção da gravidez. Então, por isso, né, que no rascunho do juiz Alito, ele disse que ela estava errada no começo, né? Então, por isso que se rediscute, né, esse caso de quase 50 anos. E aí, qual é, então, a partir desse pano de fundo... E claro que a gente está resumindo bastante toda essa questão aqui. E a gente não pretende e não vai entrar na discussão, tá, sobre qual a minha opinião, qual a opinião do Matias. O que a gente está repassando são os acontecimentos do debate público nos Estados Unidos, principalmente porque um dos propósitos do Xadrez Herbal é que o Brasil não é uma ilha. Então, debates de política internacional, especialmente nos Estados Unidos, vão parar aqui. Especialmente considerando no Brasil, que nós temos, por exemplo, uma figura com tanto destaque no governo como a ministra Damares, ex-ministra, né? Ela saiu. Que ela vai concorrer ao Senado. Vai concorrer às eleições. E setores políticos aqui no Brasil que basicamente emulam o trumpismo. Então, e o Trump, né, vai falar disso, teremos eleições de midterms esse ano nos Estados Unidos, importante lembrar. Então, o estopim, entre aspas, o gatilho jurídico para essa discussão é o caso Dobbs versus Jackson Women's Health Association, tá? Que trata a constitucionalidade da lei do Mississippi de 2018, né, que baniu qualquer tipo de aborto de gestação depois das primeiras 15 semanas de gestação. E esse caso é de 1992, né? 19 anos após o Roe versus Wade. E que, por sua vez, essa discussão na Suprema Corte dessa lei do Mississippi de 2018 é baseado no caso Planned Parenthood versus Casey, que é o caso de 1992, né? Que é considerado, junto com o Roe versus Wade, os dois pilares do aborto de gestação nos Estados Unidos, como o Matias me lembrou aqui. Então, o estopim jurídico, por assim dizer, é essa discussão dessa lei do Mississippi de 2018, que pode ter como possível consequência, segundo esse rascunho vazado, o repúdio a essas duas outras decisões pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que então basicamente baniriam, né, o aborto de gestação em boa parte dos Estados Unidos. Segundo, por exemplo, uma estimativa feita por uma médica do American College of Obstetricians and Gynecologists, 26 estados dos Estados Unidos poderiam modificar suas legislações em relação ao aborto caso o Roe versus Wade seja derrubado, tá? Por outro lado, aí repito, tem toda a discussão legal que o Roe versus Wade está errado pelo vício de origem,
Tá? Pela Constituição dos Estados Unidos, isso deveria ser uma pauta do Legislativo e não da Suprema Corte. Então, repito, existem várias facetas dessa discussão, cujo ponto original é um. Mas existe a faceta jurídica, existe a faceta religiosa, existe a faceta legislativa, inclusive, porque hoje, né, o Congresso dos Estados Unidos não aprovaria uma lei sobre aborto de gestação, dificilmente aprovaria. A Nancy Pelosi, inclusive, disse que é importante pautar esse debate no Congresso, porém ela, claro, que faz esse discurso até pela própria, também pela base eleitoral dela, porque, repito, hoje o Congresso dos Estados Unidos não aprovaria uma lei sobre o aborto de gestação, a não ser que algo muito drástico ocorra nas próximas semanas. Porque é uma questão de cálculo político também, né? Porque, assim, mesmo que tenha a maioria de democratas, são democratas que também dependem do voto conservador e muitos deles são contra também, Isso. né? Assim como existem republicanos a favor do aborto, mas que também não vão ficar falando isso abertamente, né? E aí, E o George Carlin já falou bastante sobre eles também. foi você que compartilhou. Então, os sketches do George Carlin sobre a discussão do aborto de gestação nos Estados Unidos tem, tipo, sei lá, quase 30 anos de idade e parece que foram gravadas ontem. Até porque acho que ele morreu já tem mais de 10 anos, né? Ele morreu já tem um tempo. E aí, junto com essa discussão federal, né, porque, novamente, tudo isso a gente falou de questões federais, Suprema Corte, o Congresso Federal. Nós tivemos 2 leis estaduais com notícias em relação ao aborto de gestação essa semana nos Estados Unidos. Uma delas é que o governador de Oklahoma, né, o republicano Kevin Stitt, sancionou, né, o projeto de lei da Câmara Estadual que proíbe o aborto de gestação após 6 semanas, exceto em emergências médicas. Tá? Isso um dia depois do vazamento. Ele disse: quero que Oklahoma seja o estado mais pró-vida do país, porque representa 4 milhões de cidadãos que querem proteger os nascituros. E a outra lei é que um comitê na Câmara dos Deputados da Louisiana aprovou na última quarta-feira, dia 4, uma lei que pode abolir completamente o aborto de gestação no estado e classificar o procedimento como homicídio, tá? Garantindo a proteção constitucional a todas as crianças não nascidas desde o momento da fertilização. E aí entra também a outra discussão, que é uma discussão tanto biológica quanto uma discussão filosófica, que é diferenciar o feto de nascituro, de criança, quais seriam as diferenças, como diferenciar, quais os momentos. Então, a vida começa com a fertilização, a vida começa a partir que desenvolvimento do sistema nervoso central, começa no nascimento, e, enfim, novamente, eu tenho certeza que se a gente tiver 10 ouvintes, nós vamos ter 12 opiniões diferentes sobre esse assunto, muito provavelmente. Né? Felizmente, a gente tem um pouquinho mais que 10 ouvintes, talvez a gente tenha 15. Mas, então, um comitê na Câmara dos Deputados da Louisiana aprovou, basicamente classificando o aborto de gestação como homicídio. Tá? Foi aprovado por 7-2, e aí vai para o plenário. Tá? Depois de ir para o plenário, aí vai para a sanção do governo do estado ou não. É um primeiro passo nesse caso. Então, essa vai ser a grande discussão dos Estados Unidos nos próximas semanas, pelo menos. Lembrando, temos eleição de midterm esse ano nos Estados Unidos. Vai ser um debate, vai ser um elemento do debate certo, tá? E isso vai também impactar aqui no Brasil, e o Brasil tem eleições presidenciais esse ano, né? Então, tá tudo conectado. Ainda em relação aos Estados Unidos, mas saindo da temática do aborto de gestação, o governo dos Estados Unidos não vai convidar Cuba, Nicarágua e Venezuela para a 9ª Cúpula das Américas, que será realizada em junho em Los Angeles. Semana passada a gente repercutiu a notícia de que o governo cubano se queixou de que estaria sendo excluído dos preparativos. E agora essa decisão foi oficializada, tá, pelo Brian Nichols, que é o chefe da diplomacia dos Estados Unidos para as Américas.
A Federal Reserve, né, que determina a taxa de juros nos Estados Unidos, determinou o maior aumento da taxa de juros nos Estados Unidos em 22 anos. Tá? Os juros nos Estados Unidos subiram aí 0,5%. Repito, maior aumento em 22 anos para tentar conter a inflação. Segundo o comitê que investiga o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio, o senhor Stuart Rhodes, um líder da milícia, os Oath Keepers, né, os mantenedores do juramento, que normalmente são veteranos ou ex-policiais, né, imensa maioria deles, se não todos, integrantes do grupo trumpistas, teria pedido, tá, a um intermediário para consultar Donald Trump, para que o Donald Trump autorizasse que o grupo usasse da violência para impedir uma transferência de poder. E também o comitê vai ouvir o Donald Trump Jr. sobre os eventos do dia 6 de janeiro. A Casa Branca nomeou a sua primeira secretária de imprensa negra, a Karine Jean-Pierre, que tem 44 anos de idade, e ela também é homossexual. Ela será a primeira pessoa no cargo, né? A primeira pessoa negra e abertamente homossexual no cargo. Falando em direitos LGBT nos Estados Unidos, uma outra notícia dessa semana é que o deputado da Carolina do Norte, o Madison Cawthorn, de 26 anos de idade, que é considerado ali um dos novos nomes do Partido Republicano, um dos novos nomes do conservadorismo nos Estados Unidos, ele que inclusive tem como uma das suas pautas, né, críticas aos direitos LGBT, enfim, né, um político de perfil conservador, foi publicado um vídeo, né, em que ele está nu ao lado de outro homem e eles estão simulando uma cena de sexo. Novamente, assim, a gente quando eu digo novamente, porque a gente já tratou de cenários parecidos antes. Não estamos nem aí para o que ele faz ou deixa de fazer na sua vida pessoal. A questão que o vídeo foi vazado para mostrar, né, a hipocrisia da posição pública dele, né, como político, e enfim, ele disse que ele estava com um amigo, estavam brincando, tentando ser engraçados e agindo feito tolos, e que ele não vai se render a chantagens das redes sociais e eu vou apenas enfrentar a tempestade, segundo ele, né? E inclusive falar em tempestades é coisa do Cannon, né? O Cannon sempre falava, né? The storm is coming, essas coisas. E finalmente, ontem, o Senado dos Estados Unidos votou uma decisão simbólica, tá? Aprovou simbolicamente uma decisão que condena a retirada da Guarda Republicana do Irã da lista de grupos terroristas, tá? Não é uma prerrogativa do legislativo. Se o Biden quiser tirar o grupo, né, quiser tirar a organização da lista de grupos terroristas, ele pode tirar, mas é basicamente o Congresso mandando um recado para ele, falando, olha, não faça isso, inclusive com votos de democratas, tá? E isso é um possível empecilho, né, nas conversas com o Irã sobre o acordo nuclear. Cruzando a fronteira ao sul, meu caro Matias, vamos começar o nosso giro pelo Pacífico, começando pelo México, já que a presidente da Associação Brasileira de Travestis e Transsexuais, a Kayla Simpson, de 57 anos de idade, foi barrada no aeroporto da cidade do México, onde ela iria participar como palestrante no Fórum Social Mundial. Isso ocorreu no último domingo, segundo a matéria da Flávia Mantovani, na Folha de São Paulo. A gente sempre referenda aqui o trabalho da Flávia, as reportagens da Flávia Mantovani. De acordo com a associação, ela tinha todos os documentos necessários e ela foi vítima de preconceito ao ser barrada no país. Inclusive, ela foi enviada de volta ao Brasil menos de 10 horas após a chegada, sem resposta da medida cautelar solicitada na Secretaria de Direitos Humanos do México. Ela teria ficado incomunicável durante essas 10 horas, porque os seus 2 aparelhos celulares foram retidos. Tá?
e o Itamaraty também não respondeu aos pedidos de esclarecimento feitos pela reportagem. Mais ao sul, na Nicarágua, o governo Ortega baniu mais 50 ONGs de suas atividades no país, afirmando que elas não estão cumprindo os devidos regulamentos. Já são 144 ONGs banidas da Nicarágua apenas esse ano, tá? Apenas em 2022. Tá? Vão desde grupos de projetos educacionais até um grupo que representa dentistas, tá? Uma ONG de dentistas. Da Nicarágua, nós vamos para a Colômbia, onde o Gustavo Petro, né, de 62 anos de idade, que é o favorito nas pesquisas, pelo menos no primeiro turno das eleições presidenciais colombianas, afirmou que teve que cancelar parte dos seus compromissos eleitorais na região do Eixo Cafeeiro por conta de ameaças e de questões de segurança, já que grupos paramilitares, especialmente o grupo La Cordillera, estariam planejando um atentado contra ele e a sua campanha. E coincidentemente essa ameaça vem um pouco depois, né, de que o comandante das Forças Armadas colombianas, o general Eduardo Henrique Zapatero, veio ao Twitter, né, condenar que o Petro use, né, o combate no campo em sua campanha. Né? Pois é, né? Coincidência. Da Colômbia, nós vamos para o Peru, onde o Pedro Castilho... Assim, ele não tem um dia de paz, né? Assim, enfim, o que acontece? A Procuradoria do Peru está investigando o presidente Pedro Castilho por ter plagiado a sua dissertação de mestrado, que foi publicada há mais de 10 anos na Universidade César Vallejo. Tá? Segundo uma rede de televisão, no programa televisivo Panorama, um programa ali de análise de buscar plágio, né, teria detectado que o Pedro Castilho plagiou ao menos 54% da sua dissertação de mestrado. Tá? O Pedro Castilho disse que rejeita as acusações maliciosas. Tá? Segundo o anfitrião do programa, 54% do texto foi copiado de outros autores sem menção à fonte, em um plágio grosseiro. Tá? A dissertação tem 121 páginas. Novamente, o Castilho disse que faz parte de um plano para desestabilizar o seu governo e promover a ingovernabilidade no país. Tá? Ele disse que essa acusação tem tons políticos, tá? E que ele rejeita essa acusação de plágio. De qualquer jeito, a Procuradoria-Geral do Peru afirmou que vai investigar, né, analisar o caso, assim como a Universidade César Vallejo, que vai abrir uma investigação sobre a acusação de plágio. Universidade César Vallejo, que foi o primeiro time que o Jonathan Calleri fez um gol pelo São Paulo. Foi um comentário um pouco clubista, assim, porque não é uma informação assim, tipo, não, foi o primeiro clube sei lá, do Cubidias, entendeu? Foi o primeiro clube, o primeiro clube peruano a excursionar na Europa. Não, foi o primeiro clube que um jogador do seu time fez gol. Foi uma informação um pouco clubista. Mas o jogador atual. Mas eu vou fazer que nem o Thiago Volpe e vou deixar passar. Do Peru, a gente cruza o Pacífico rumo às Filipinas, já que agora, no dia 9 de maio, né, o dia da vitória na Rússia, teremos as eleições nas Filipinas, tanto para eleger todos os 316 deputados da Câmara Baixa, quanto para eleger metade dos 24 senadores e principalmente a eleição presidencial. E o Bong Bong Marcos, né, ele está liderando aí, né, filho do ditador, do ex-ditador e uma das figuras mais corruptas do século XX. Isso, a gente já falou aqui sobre eles, né? Isso não é pouca coisa. Mas o Bong Bong Marcos, filho do Ferdinand Marcos e da ex-primeira-dama Imelda Marcos, ele está liderando as pesquisas aí com folga, com mais de 54% das intenções de voto. Muito provavelmente vai levar aí com tranquilidade. Eu, particularmente, estou chocado
não apenas, né, com a vitória assim, do cara que... E assim, antes, né, tudo bem, a gente já falou isso aqui também, não é direito romano, não é direito Klingon, em que o filho herda os crimes do pai. Mas ele defende a ditadura do pai, ele diz que a família não fez nada de errado, entendeu? E tudo mais. Então, assim, eu defini ele como a Keiko Fujimori de calça. Praticamente isso. Então, assim, além dessa vitória esmagadora, o Manny Pacquiao tá com menos de 5% da intenção de votos. Eu imaginava que, assim, o Manny Pacquiao, ele é gigantesco nas Filipinas, então não sei. Nossa, mas o Manny Pacquiao tem a retórica do Mike Tyson também, né? Já viu ele falando? Não, mas, pô, ele pode falar que ele vai nocautear a corrupção, cara. Mas depois... Ele não precisa de mais nada. Ele fala, eu vou nocautear a corrupção, eu vou nocautear a Covid, eu vou dar um cruzado nas drogas. Pronto, é isso que ele precisa. Entendeu? Que nisso, cara, que nem a gente falou uma vez, o LeBron James. Se o LeBron James fosse candidato, eu vou enterrar na cara da corrupção, vou dar um toco na Covid. Pronto, é isso que ele precisa. Enfim, então, eleições nas Filipinas agora dia 9. E no dia 8, teremos eleições, né, para o chefe do executivo, né, de Hong Kong, na qual o John Lee, né, que é o ex-chefe de segurança, né, de Hong Kong, é o candidato único e será aí consagrado, né, dentre o comitê eleitoral. Resta ver qual vai ser o número, né, de eventuais abstenções, de eventuais votos em branco de protesto, coisas desse tipo, né? São 1.461 pessoas que votam para o chefe do executivo de Hong Kong. O chefe do executivo de Hong Kong será o John Lee, tá? Isso é fato. A questão é para ver aí se teremos muitos votos de protesto. De Hong Kong, vamos para a Península Coreana, né? Começando pela Coreia do Norte, já que a Coreia do Norte realizou o seu 14º teste de um míssil balístico esse ano, nessa semana. Tá disparando um míssil ali em direção à costa, ao mar, né, ao mar partilhado ali entre a Península Coreana e o Japão. E menos de uma semana antes da posse, né, do novo presidente sul-coreano, o Yoon Suk Yeol, que é um conservador, a gente já falou aqui, ele é o Sérgio Moro da Coreia do Sul, digamos assim, e que defende uma política mais distante, uma política mais rígida em relação à Coreia do Norte. Já na Coreia do Sul, o país, essa semana, se tornou o primeiro país asiático a integrar o grupo de ciberdefesa da OTAN. Tá? Lembrando, a Coreia do Sul não é um integrante da OTAN, né? Porém, vai cooperar em temas de ciberdefesa, tá? Com os países da organização. E finalmente, meu caro Matias, da Península Coreana, nós vamos para o arquipélago do Japão com duas notícias. Uma delas é que o primeiro-ministro do país, né, foi proibido de entrar na Rússia. Tá? Uma notícia que poderia estar no bloco sobre a Ucrânia, mas enfim, colocamos aqui porque tinha outras notícias japonesas. Né? Segundo o Ministério de Relações Exteriores da Rússia, né, a administração de Fumio Kishida iniciou uma campanha anti-Rússia sem precedentes e permite uma retórica inaceitável contra a Federação da Rússia, incluindo calúnias e ameaças diretas. Tá? Então, ele não poderá mais entrar na Rússia, junto com outros 63 cidadãos japoneses, tá? Integrando seu gabinete, parlamentares, jornalistas e acadêmicos. E a outra notícia é que ontem o premier japonês afirmou que o país pretende reativar reatores nucleares para reduzir a dependência japonesa de energia importada. Né? Quando o Japão fala, né, de energia importada, ele está falando especialmente do quê? Do gás natural russo, né? Já que o Japão passou a importar muito mais gás natural desde o desastre de Fukushima, em 2011. Tá? Como no Japão está ocorrendo um aumento de preço de energia, está ocorrendo um cenário de inflação, né, e teremos eleições, né, no Japão também, então, como maneira, né, de reduzir o custo energético e também de anunciar um plano energético de médio e longo prazo, o governo disse que a energia nuclear voltará a fazer parte do planejamento energético japonês.